Autoridade e importância de São José. Dias com São José, nos acompanhando no início desse mês de março, que é dedicado ao santo, entendendo um pouco mais da sua vida, do seu espessor de vida espiritual, da sua presença junto a Maria Santíssima e ao menino Jesus. José, filho de Davi, não temas receber contigo Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nestas palavras está contido o núcleo central da verdade bíblica sobre São José. É o momento da sua existência ao qual se referem, em particular, os padres da Igreja. Não temas receber contigo Maria, tua esposa. José recebe uma esposa e com a esposa José recebe o filho, que é o próprio Deus encarnado. José recebe os dois maiores tesouros que uma criatura humana poderia receber. O jovem José, o menino José, o homem José, recebe Maria Santíssima, a mãe do Salvador, e recebe o próprio Salvador. Os padres da Igreja viram nisso o núcleo central porque revela exatamente a missão de São José. O contexto evangélico revela exatamente aquilo que São José é para a humanidade, é para nós, é para a Igreja. São José não é um homem qualquer. São José foi escolhido a dedo. Quando nós pensamos que Deus dedicou muito tempo para a formação da sua mãe, porque Deus dedicou tempo para isso, houve toda uma preparação dos profetas para a vinda do Filho Jesus. Nisso também Deus prepara a mulher que teria acolhido o Filho em seu ventre, cujo Filho traz a salvação. Mas nós não paramos em Maria Santíssima. Maria Imaculada, Maria, que é a mãe do Redentor, que é a mãe do Salvador, Maria, que foi assunta aos céus, Maria. Mas de Maria nós vamos a José. Esse homem. São José é o santo para o nosso tempo. São José é alguém que é contemplativo e ao mesmo tempo prático. São José é alguém presente e alguém que respeita o plano de Deus. São José tem medo, como qualquer outra pessoa. São José muitas vezes se deixa meio que conduzir pelas suas intuições. Mas São José é o homem escolhido por Deus. Essa é a beleza desse santo do nosso tempo. São José não é especulativo, mas São José intui a partir também do exemplo que ele vê em relação ao Filho Jesus. Imaginemos José no seu dia a dia, com o menino Jesus, como ele aprendia, como ele olhava, como ele perscrutava, ou seja, como ele tentava, de modo muito perspicaz, entender o Filho Jesus. Por isso, de Maria a Jesus, de Jesus a São José. A doutrina segundo a qual São José é o maior dos santos, depois de Maria, tende a se tornar uma doutrina comumente recebida na Igreja. Ela não teme declarar o humilde carpinteiro superior em graça e em beatitude aos patriarcas, a Moisés, aos maiores profetas, a São João Batista e também aos apóstolos, a São Pedro, a São João, a São Paulo. E com mais forte razão, superior em santidade aos maiores mártires e maiores doutores da Igreja. Um homem simples, que viveu de vida simples, de modo simples, e que chegou a um grau altíssimo de santidade. São José é o santo para as pessoas simples, para as pessoas que não são complicadas, que não são muito elaboradas, para as pessoas que gostam de executar aquilo que Deus pede. Uma execução não somente de ordens, mas uma obediência pronta, como a obediência de São José. Eis que a simplicidade supera em intensidade
tantos santos. Depois de Maria, existe São José, com certeza, o padroeiro da igreja, aquele que nos ensina com a sua própria vida e também com o seu silêncio. Em José não temos o homem de muitas palavras, mas temos o homem do exemplo, do homem que vive e que se permite ser lido como um livro. Esse é o nosso santo, o nosso amado São José. E fazendo uma conexão entre a vida do santo e agora trazendo um pouco para aquilo que nós podemos colocar na vida dos casais, de cada casal, nós queremos nesse primeiro dia falar sobre a unidade do casal antes da intervenção com os filhos. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que muitas vezes pai e mãe se contradizem, não se defendem, não se apoiam reciprocamente. Querem prevalecer, querem sobressair. E o que é que isso gera? A autoridade é dividida dentro de casa. O pai diz uma coisa e a mãe vai e faz outra. Ou vice-versa. Por isso, a falta de unidade dentro do casal vai gerar sempre divisão de autoridade. E quando a autoridade está dividida, os filhos se tornam frágeis, fracos, vulneráveis. Pensemos como deveria ser a união do casal entre Maria e José. Eles também passaram por dificuldades. Eles tiveram que decidir. Eles necessitaram estar em comunhão diante de tantos fatos corriqueiros do dia a dia. Mas nós não imaginamos um José e uma Maria que estivessem em contradição. Sempre unidos, sempre uniformes na vontade de Deus, sempre propositivos na vontade de Deus. Por isso fica este exemplo, tanto de São José, como pessoa simples, que mergulha em Deus, como a unidade do casal antes da intervenção com os filhos. Conversar algo antes de decidir. Alinhar pensamentos e decisões antes de falar com os filhos. Entendam, toda vez que o casal não está alinhado em alguma decisão, significa que o filho se tornará vulnerável com aquela decisão. Mesmo que não haja concordância, mas é preciso que haja alinhamento. É preciso que a voz se torne uma única voz, direcionada ao filho. Amado São José, ajudai-nos neste caminho tão belo e importante de compreensão da vontade de Deus, de compreensão daquilo que o Senhor quer para nós. Amanhã estaremos aqui às 19h30 para a segunda live, o segundo dia com São José e fazendo sempre a conexão com a vida de casal e filhos. E para você que nos acompanhou, para você que esteve conosco, que Deus te abençoe e até amanhã. Lembrando também que na próxima sexta-feira nós iremos rezar juntos às 11h30 a Via Sacra. Vai ser uma Via Sacra online, aqui na Obra de Fátima, Aracaju. Quero alcançar pessoas que talvez não conseguem participar da Via Sacra durante a sexta-feira em suas paróquias. Quero alcançar doentes que estão em casa, nos hospitais. Quero alcançar pessoas que não podem se mover. Então vamos rezar juntos a Via Sacra na próxima sexta-feira, às 11h30 da manhã. E lembrando que de hoje, dia 1º até dia 19 de março, às 19h30, estaremos aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.